Oi, Luiz. Oi, tudo bem? Tudo bom? E como é que E você aí, tudo está? bom? Tá Eu tudo tô bem bem. aqui. Eu acabei de vir da missa agora. Foi meu primeiro Olha, dia de missa desde março, né, que não ia ele- receber Jesus. Então foi o primeiro dia, né? E, poxa, mesmo eu com máscara e tudo, né, mas é uma graça, né? Tá podendo verdade. comungar de novo. Aqui na Arquidiocese nós voltaremos no primeiro domingo de julho, no dia É, 4. e dia 4 de julho. Então nós estamos aqui ansiosos, né, esperando esse retorno. É claro que não vai ser um retorno em massa, não vai ser todo mundo voltando ao mesmo tempo. Nem tem como Aham, fazer desse modo, mas só pelo fato de já ter as Santas Missas, né, com presença do povo, a gente sim. se alegra, né? E poder voltar à missa, né? Que a gente sente falta de santificar o domingo com a missa. Exatamente, né? Parece que fica incompleta, né? Sim, a gente viu semana passada que não, né? Que a gente pode Pois é. santificar nesses tempos sem a missa. Mas um bom católico, né, tem esse sentimento de amor, de devoção, até porque a gente vai ver hoje, né, a Santa Missa é a oração mais perfeita, né? Uhum. E independe de nós, porque é a oração do próprio Cristo, então é a oração perfeita. Então a gente sente falta disso. Sim, Podemos começar? podemos. Então Ó, vamos, deixa eu só dar um oi aqui. Eu tô claro. vendo que meu irmão entrou, olha, nem Salve. acredito. Que maravilha. Sejam todos bem-vindos. Todos bem-vindos, é. Um bom domingo Vamos. para todos. Aí já é final de domingo, né? Aqui é É, final de aqui já tarde. são 10 e pouquinho. Maravilha. Vamos pedir, né, o Espírito Santo que ele possa vir em nosso auxílio nesta hora, que o Senhor possa, de fato, né, visitar os nossos corações nesse domingo, nesse dia santo do Senhor, em que Ele fala aos nossos corações, que Ele comunica a sua palavra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora da Paz, Rogai por rogai, nós, tá? Aqui, sempre conosco, aqui do lado. intercedendo por nós. Bem, Exatamente. o nosso tema hoje, né, proposto pela nossa catequista Letícia, nossa catequista virtual, Ai, foi meu Deus. conversar hoje sobre a importância da oração. E eu queria começar esse nossa formação, esse nosso tempo, com um texto que o Papa Francisco escreveu aos seminaristas. Na verdade, um discurso que ele fez aos seminaristas. Para quem não sabe, hoje é dia do seminarista, dia 21 de Ah, é junho. verdade, Luiz, eu ia esquecendo. Era para te dar os parabéns pelo dia de Obrigado. hoje. Oh, muito Reze. legal ver suas fotos ali no Instagram, muito bacana. Hoje é o dia que a gente celebra. E eu tenho uma dupla celebração nesse dia, porque São Luís Gonzaga também é meu santo onomástico, né? Tenho a graça de ter o nome de São Luís, que foi um noviço jesuíta que faleceu aos 23 anos, servindo aos irmãos, né? Ele era um nobre do norte da Itália e desde muito jovem, né, aos 10 anos, ele consagrou a Deus a sua virgindade, para você ver o quão intensa era a experiência de Deus que aquele jovem fazia. E é interessante que ele recebe a resistência da família, porque ele era o mais velho de 7 irmãos, então, na cabeça dos pais, ele deveria tomar a frente dos negócios da família e não seguir a vida Uhum. religiosa. E ele, depois de receber a Eucaristia, das mãos de um santo,
diga-se de passagem, né, São Carlos Borromeu, ele decide deixar tudo e entrar no convento, né, entrar na ordem da Companhia de Jesus. E é muito interessante porque quando ele já está na formação, lá para os 23 anos, ele decide ir a Roma, ele vai a Roma para continuar os estudos. E à época havia uma pandemia de tifo, né? Uma epidemia. Não era coronavírus. Não era coronavírus, né? A igreja, para vocês verem que a igreja já enfrentou muitas pandemias. Eu vou colocar o fone porque parece que está falhando. E nessa experiência, né, quando ele chega em Roma, ele se depara com uma situação de pandemia, né, de epidemia, e ele acaba se sensibilizando com aquilo e ele vai ajudar os irmãos enfermos, e nessa ele acaba se contaminando e morre, vem a falecer, vem a óbito aos 23 anos. E, portanto, ele se torna patrono da juventude e dos estudantes e, por consequência, também dos seminaristas, porque ele fazia esse caminho de consagração a Deus rumo ao sacerdócio. E o Papa Francisco fez um discurso aos seminaristas que tem muito a ver com aquilo que a gente vai falar hoje sobre a importância da oração. Diz assim: queridos seminaristas, queridos jovens em caminhada vocacional, há dias, um dos vossos formadores, dizia-me: a evangelização faz-se de joelhos. Ouvi bem, a evangelização faz-se de joelhos. Sede sempre homens e de oração. Sem o relacionamento constante com Deus, a missão torna-se um ofício. Mas que trabalho fazes? Trabalho de alfaiate? De cozinheiro? De padre? Trabalhas de padre? Não, não é um ofício. É diverso. O risco do ativismo de confiar demasiado nas estruturas está sempre à espreita. Se olhamos a vida de Jesus, constatamos que na véspera de cada decisão ou acontecimento importante, ele se recolhia em oração, intensa e prolongada. Cultivemos a dimensão contemplativa, mesmo no turbilhão dos compromissos mais urgentes e pesados. E quanto mais a missão vos chamar para ir para as periferias existenciais, tanto mais o vosso coração se mantém unido ao de Cristo, cheio de misericórdia e de amor. Aqui reside o segredo da fecundidade pastoral, da fecundidade de um discípulo do Senhor, Papa Francisco. Interessante, porque o Papa, ele coloca no lugar central a oração, né? Traduzindo, parafraseando esse discurso, ele quer dizer o seguinte: sem oração, todo o nosso trabalho é em vão. O nosso trabalho perde o seu sentido. Então, quando a gente fala de importância da oração, a gente tem que ter em mente que a oração ela é de fato importante, porque ela é o centro da vida de todo homem, de todo aquele que serve a Deus, né? E por mais que a gente seja muito criativo, né, Letícia, que a gente consiga fazer vários IGTVs, que a gente tenha as melhores técnicas de comunicação, de streaming, que a gente possa fazer qualquer coisa extraordinária, fazer um show, né, reunir várias pessoas naquele show de evangelização. Sem a oração, toda essa obra se torna infecunda, né, porque não gera vida interior. Então, a primeira coisa quando a gente pensa em oração, né, numa definição muito simples, né, a definição do catecismo é muito simples, diz assim: a oração é a elevação da alma para Deus, ou o pedido feito a Deus de bens convenientes. Ou seja, a oração é esse estado de elevação da nossa alma, de unir a nossa alma à alma de Deus, né, de unirmos o nosso coração ao coração de Jesus. A gente celebrou na última sexta-feira o Sagrado Coração de Jesus, né? E é muito interessante, e no sábado, Imaculado Coração de Maria.
E a gente vê essa celebração é muito interessante porque ela trata da humanidade de Jesus, né? Desse coração humano de Jesus, que era um coração todo de Deus, um coração entregue a Deus, um coração feito para o louvor de Deus. Então, a gente já encontra aí nesse primeiro momento da nossa partilha essa importância vital da oração para todo cristão, né? Todo cristão precisa aprender a rezar. E a gente aprende, Letícia, ao longo da nossa vida, né? É claro que Santa Teresa de Ávila, ela fala que o caminho de oração é um caminho como o caminho da vida humana, né? No início a gente está ali recebendo tudo dos nossos pais, né? Assim, a gente recebe o leite da nossa mãe, a gente recebe os cuidados, os carinhos. Depois de determinado momento a gente vai ganhando independência, a gente vai aprendendo a engatinhar, a gente vai depois aprendendo a andar, a dar os passos, cai, levanta. Depois a gente vai ganhando uma certa autonomia. Depois nós vamos aprendendo a falar, ou seja, a expressar o que está dentro do coração, né? E às vezes expressar até o que não está dentro, mas aquilo que parece estar. E assim é o caminho da oração, né? É um caminho de aprendizado. Portanto, a gente precisa ter muito claro que para construir este caminho de oração é necessário pedir a Deus uma graça importantíssima, que é a humildade. A humildade é o fundamento da oração. Catecismo da Igreja, artigo 2559. A humildade é o fundamento da oração. Por quê? Porque essa criança, depois que ela começa a engatinhar e ela começa a dar os primeiros passos, quando ela se vê em dificuldade, ela corre para os braços do pai. Ela corre para os braços da mãe, não é assim? Ela encontra no lugar segurança, né? E esse gesto da criança é um gesto, de certo modo, que revela a humildade que todos nós devemos ter diante de Deus, né? Quando eu falo independência, eu não quero dizer uma separação, uma autonomia que restringe a figura do pai, que nesse caso Deus, nessa imagem que nós estamos usando, mas um crescimento ainda maior na dependência desse pai. Esse é o caminho da oração. Por isso que é importante ter humildade, né? Todos os nossos pecados, eles escondem, claro, muitos outros males espirituais, mas um dos mais presentes dos nossos pecados é justamente a falta de humildade. É a soberba, o orgulho. E você vai me perguntar assim, mas Luiz, o que tem a ver isso quando eu, sei lá, faço uma mentira, né? Digo uma mentira que prejudica a outrem, né? Outras pessoas. O que isso tem a ver com a falta de humildade? A falta de humildade, ela reside justamente quando a gente começa a achar que as nossas ações, elas têm finalidade em si mesmas. Ou seja, eu tenho razão quando eu quero fazer e é o fim que eu quero alcançar e eu vou alcançar desse modo. Sem entender que a nossa vida, ela depende toda que de de repente Deus. aquilo não é o melhor para você, né? Não. Quem sabe que é o melhor para você é Deus, né? É Deus, justamente. Aí é que está a questão da humildade, né? Você se colocar, né, a vontade de Deus, né? Se conformar à vontade, né? Estar de acordo com a vontade do Senhor. Esse é o nosso desafio, né? A nossa vida toda e a nossa luta contra o pecado é justamente essa, né? Reconhecer que a gente precisa de Deus, né? E é uma via de mão dupla, porque Deus também quis precisar de nós, né? Por isso que a oração, a gente pode falar que a oração também é diálogo, né? A oração é um diálogo de comunhão com Deus, né? Porque Deus se revela ao homem e Deus fala ao homem. Interessante que nesse trecho do catecismo, né, fala que a oração é um dom de Deus. Olha que interessante, Letícia. Se ela é um dom de Deus, ela é um presente que Deus nos dá. Ou seja, nós não sabemos rezar como convém, né, diz São Paulo na Carta aos Romanos. Mas ele nos ensina a rezar. Então, sim, até rezando, a gente está dependendo de Deus. Olha que interessante, né? E diz assim, a humildade é a disposição necessária
para receber gratuitamente o dom da oração. O homem é o mendigo de Deus, diz Santo Agostinho. A gente está o tempo todo, igual aquele mendigo que fica às portas da nossa igreja com a mão estendida, pedindo, né? É assim a nossa vida. O nosso coração tem de estar assim diante de Deus, como esse mendigo que mendiga a presença amorosa de Deus, né? Que suplica essa presença amorosa de Deus, na humildade. A vida de oração, ela consiste numa habitação plena em Deus, né? O que quer dizer com isso, né? A oração, ela se destina, a finalidade da oração é que nós possamos estar unidos a Deus, né? Ninguém reza ou não deveria rezar buscando outro fim que não Deus. Compreende? É claro que Deus também, ele é muito bom em transformar as nossas más motivações em boas motivações, não é assim? Quantas histórias a gente escutou de pessoas que precisavam de um milagre, de uma cura, né? Recorreram à oração e receberam um milagre, e isso abriu o coração delas para Deus, né? Ou vice-versa, né? Às vezes a pessoa sofreu um grande trauma, ela vai na igreja buscar um conforto, e ela recebe um conforto que ela nunca recebeu, claro, porque ninguém pode consolar como Deus consola, e ela é abraçada, né? Aquela má motivação, ou seja, aquele desejo por um outro objeto, que no caso pode ser a cura, o consolo, um bem material, ela é transformada pelo próprio Espírito Santo numa boa motivação. Porque esse é o trabalho do Espírito Santo. Ele nos ensina a rezar. A gente vai ver isso. O Espírito Santo, ele nos ensina a rezar. Diz o Catecismo de modo muito claro, que é o Espírito Santo que é o mestre da oração, da vida interior. Então, até essas motivações que aparentemente não são as melhores para a oração, elas também são transformadas por Deus. Então a gente vê aqui que a oração, ela deve, de modo bem direto, ter essa finalidade, a nossa união com Deus, né? Para que nós sejamos um com Deus, né? Um único com Deus. Quando a gente olha para a nossa vida cristã, né? Quando a gente olha para o nosso modo de ser cristão, a gente percebe que desde o Antigo Testamento, né? Desde Abraão, né? Até o último dos profetas, Malaquias, a chegar a João Batista, perdão, João Batista é o último, de fato, né, que está ali no Novo Testamento, é a ponte entre o Novo e o Antigo. Todos esses personagens bíblicos, todo o povo de Deus, eles foram formados no caminho de oração. E de um modo ainda mais pleno e mais sublime, a oração nos foi ensinada por Cristo, né? Cristo, que é a plenitude da revelação, ou seja, ele é o máximo que nós podemos conhecer de Deus, ele é o cume da oração, digamos assim, ele é o máximo, ele foi um homem de oração. Então a própria vida de Cristo nos ensina a oração, né? Não só nos momentos mais marcantes da vida de Jesus, mas também no seu cotidiano, ele colocava sempre a oração, né? O povo judeu já é um povo que, por tradição, eles têm muitas orações ao longo do dia, né? Eles têm muitos modos de se comunicar com Deus. Eles fazem muito uma oração de bendição, de bênção, né? Que a gente chama de berahá. A berahá é uma oração de louvor a Deus, né? Então eles louvam a Deus por tudo, né? São as berahás. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, por este alimento que nos concede, por este trabalho que vamos fazer, por esse estudo. Você tem ideia? Os judeus têm até oração para ir ao banheiro, né? Eles louvam a Deus. Eu não sabia. Né? Eles louvam a Deus porque eles concederam um orifício pelo qual eles podem se livrar, né, do que lhes fazem mal. Interessante, né? Ou seja, a oração transforma a nossa vida e a nossa vida é transformada pela oração.
E Jesus, como bom judeu, ele tinha muito bem isso definido no seu interior, né? Que essa comunicação com Deus através da oração, ela é essencial para a nossa vida apostólica, para a nossa vida de serviço, de evangelização, inclusive para os nossos afazeres seculares, né? Tem gente que fala assim, né, Letícia? A gente já ouviu muito isso na Crisma. Ah, eu tenho muita dificuldade de rezar no meu trabalho, porque no meu trabalho é uma correria, eu só me estresso, o meu chefe é um chato, né? E é interessante porque nós, como cristãos, somos transformados, somos convidados a transformar esses ambientes, inclusive, em ambientes de oração, né? Sim. Ou seja, toda a nossa vida deve ser uma oferta de amor ao Pai, nessa oração, nessa comunhão de almas com Deus. E Jesus caminha conosco, né? A encarnação de Jesus, ela nos mostra exatamente qual é o modelo de vida que nós devemos seguir. Depois, a partir do artigo 2644, 2644, o Catecismo da Igreja começa a nos apresentar os tipos de oração, né? É claro que a gente consegue perceber de modo muito evidente que uma oração de agradecimento não é uma oração de petição, né? Ela tem uma diferença, né? Não exatamente no modo, mas ela tem uma diferença na finalidade, né? Não na causa final da oração. Eu já falei que tanto a causa eficiente, usando uma linguagem filosófica, né? A causa eficiente da oração é o Espírito Santo e a causa final também é a união com Deus, né? É estarmos unidos a Deus. Mas nesse instrumento, né? Esse meio, esse veículo, ele tem modos diferentes nesse sentido, né? Se a gente for pensar em modalidade, seria nesse sentido. Modos diferentes de alcançar essa causa final. Quais seriam elas? A mais importante, né, a primeira delas e a finalidade de todos nós é a adoração. É o primeiro tipo, que é a bênção. Sim. E a adoração. A bênção é a oração pelo qual nós pedimos a Deus, nós suplicamos a Deus que Ele nos conceda a sua presença, a sua graça de modo eficaz, né? Então, nós podemos suplicar a bênção a Deus e podemos também abençoar em nome de Deus. Bênção seria o contrário de maldição, né? Nesse sentido. Palavras boas, palavras que edificam, palavras que enaltecem, palavras que louvam a Deus, né? E na adoração, a gente tem um modo mais sublime de ser abençoado, de pedir essa bênção, porque nós estamos diante do próprio Deus, né? É interessante que o Catecismo coloca assim: a adoração é a primeira atitude do homem que se reconhece criatura diante do seu Criador. Outro dia eu estava vendo um filme, né, medieval, e quando havia uma guerra, a primeira atitude do rei que vencia era fazer com que aqueles súditos do outro rei se ajoelhassem diante dele. Isso era muito comum no contexto medieval, né? Fizessem uma reverência, né? Reverência, se ajoelhassem mesmo. O que significa isso, né? Era um reconhecimento de que a partir daquele momento o rei deles não era mais aquele a quem ele se ajoelhava, mas era este que tinha sido vitorioso. Então, inclusive o nosso gesto durante a adoração a Deus nos revela exatamente a finalidade da adoração, que é esse reconhecimento de que Deus é o nosso Criador, é o nosso Rei, é o nosso Salvador, né? A gente, como bom católico, a gente já nasceu na barriga da nossa mãe, né, aprendendo a fazer genuflexão, ajoelhando, né, estando na presença de Deus desse modo, né, ajoelhando, né? Quantas vezes, né, minha coordenadora de coroinhas, a Eliane, né, ela dizia assim, né, não se passa no sacrário sem se fazer genuflexão. Quantas vezes você passar por ali, você faça a genuflexão. Por quê? É um sinal de adoração a Deus, né? A adoração também tem o sentido de ir
o encontro da boca, é como se fosse um beijar, né? A gente tem isso na Sexta-feira Santa, né? Ou seja, é esse encontrar em Deus aquilo que o meu coração anseia. Por isso que na adoração a gente rende tudo a Deus, Letícia. Inclusive os nossos pecados, né? Sim. A gente pensa às vezes de modo muito automático a confissão, né? Pensa que o arrependimento ele é gerado ali naquela exame de consciência um pouquinho antes. Quando a gente faz esse exame de consciência, Quando né? Antes da faz, confissão. Mas não, a adoração, quando a gente se coloca diante de Deus, a gente vê tão bem a nossa pequenez, a nossa miséria, que também é uma oração que nos promove dentro de nós o perdão dos pecados, né? O segundo tipo de oração é a oração de petição, né? É a oração que a gente traduz a nossa consciência diante de Deus, aquilo que o nosso coração deseja enquanto criaturas. E é de certo modo, uma oração que reconhece a nossa limitação, né? Nós temos limitações como seres humanos, né? Diante de uma situação qualquer que seja que nós pedimos a Deus algo, a gente está ali reconhecendo que sem Deus a gente não pode alcançar isso que nós desejamos, que nós pedimos. Por isso a oração de petição é uma oração que nos coloca também, nos insere no nosso lugar. E essa oração, ela já é um regresso a Deus. Interessante, né? Quantas e quantas vezes nós nos afastamos de Deus? Então, pela oração de petição, nós temos esse movimento de voltar a Deus, né? Às vezes, Senhor, me ajuda nessa situação. Eu sei que às vezes eu fiz algo que não deveria ter feito, mas o Senhor me ajuda, né? Converte o meu coração, me faz um homem novo. Né? Então, é oração de petição. Depois, o terceiro tipo é uma oração importantíssima, esteve presente desde o início da era cristã, que é a oração de intercessão, né? A oração de intercessão é uma oração de petição, mas que nos conforma, nos coloca mais próximos à oração de Jesus. Sabe por quê? Porque quando nós intercedemos em favor de alguém, nós fazemos o mesmo que Jesus fez por cada um de nós. Porque ele é o intercessor diante de Deus por nós. Ele é o único intercessor diante de Deus. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Claro, os santos são mediadores através de Jesus, por causa de Jesus. Jesus, mais uma vez, ele é a causa eficiente, né? Ele é a causa eficiente. Ainda colocaria Nossa Senhora aí também, não, Luiz? Ela é por causa de Jesus também. Né? Por causa de Jesus. A doutrina católica, ela entende a mediação, simplificando, como se fosse uma mediação compartilhada. Né? Porque a nossa vocação é ser um com Deus. Lembra que eu falei isso? A oração é esse instrumento que nos faz um com Deus. Maria, ela é uma com Deus desde a concepção. Nem pecado ela teve. Então, de modo muito excelente, Maria, ela é mediadora entre Deus e os homens. A gente não precisa nem colocar em dúvida isso. Quando eu digo que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, é no sentido de que ele estabelece essa mediação. Né? A gente até diz, assim, na teologia, não é dogma, mas muitos teólogos, e eu de certo modo também concordo com isso, que Maria seria comedianeira, né? Aquela que colabora, que está junto com a mediação de Cristo, porque sem ela não haveria o Cristo. Né? E aqui a gente está cometendo heresia nenhuma reconhecer que Maria é medianeira diante de Deus. Né? Mas quem estabelece a mediação é o Cristo, porque ele é Deus que se encarna. Né? E, inclusive, ele torna ainda mais a sua mãe santa, né? Porque ele habitou a sua mãe, né? Ele plenificou Maria de graças. Então, nesse sentido, a gente também pode entender que Maria também é um exemplo de intercessão. Né? A gente vai falar exatamente um pouquinho à frente sobre Maria, mas a oração de intercessão ela tem
esse plus que é sempre em favor de outro. Né? Então, colocar-se no lugar do outro como Jesus se colocou. Né? E é uma oração que é muito próxima à oração de Jesus. Depois, nós temos a oração de ação de graças. Né? Eu quero dizer aqui, Letícia, que nós não podemos ser aquelas pessoas que nós agradecemos a Deus só pelas coisas boas. Tá? Pois é. Geralmente. Geralmente a gente agradece só quando dá certo, não é assim? Não. A oração de ação de graças, ela mais uma vez reconhece a nossa pequenez e a nossa necessidade de reconhecer que tudo que nós vivemos é providência de Deus. Né? Então, Ele, quando a gente dá graça a Deus, a gente diz assim, Senhor, tudo é teu e eu te dou graças por isso. Né? A minha vida, a minha família, a minha casa, né? Tudo que tem. Por último, que é uma oração que a gente quase nunca separa da oração de ação de graça, o catecismo faz essa separação de um modo muito, muito concreto e pedagógico. Né? Quando ele fala da ação de graça, ele insere, né, todos nós que somos cristãos nesse contexto de aprendermos a transformar toda a nossa vida em ação de graças a Deus. Aprender a, o tempo todo, estar de graças a Deus. Dar graças a Deus. E a oração de louvor, o catecismo diz assim, a oração de louvor, totalmente desinteressada, dirige-se a Deus. Canta-o por si próprio, glorifica-o, não tanto pelo que ele faz, mas, sobretudo, pelo que ele é. Então, a ação de graças, mais uma vez, nós agradecemos a Deus pelo que nós temos. O louvor é uma oração, por sua vez, desinteressada. A gente louva o Senhor pelo que ele é. Tem até uma música protestante, né, que os jovens estavam cantando muito. Eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Né? E é muito verdade essa canção. Né? A gente não pode adorar o Senhor, mais uma vez repito, Deus pode aproveitar de motivações erradas? Pode, ele é Deus. Ele transforma tudo, o Espírito Santo transforma. Mas a finalidade da oração é amar ao Senhor pelo que ele é e pelo que ele quer fazer. Né? Os santos entenderam isso, Letícia. Né? É muito interessante você olhar para a vida dos santos e entender que eles se colocaram na vontade de Deus e por mais sofrido que tenha sido vivenciar tudo que eles vivenciaram, eles sabiam que estavam fazendo a vontade de Deus porque Deus faz o que ele quer. Né? Então o sofrimento não impede a ação de Deus. Lembra da irmã Dulce, nossa santa brasileira, né? Santa Dulce dos pobres. Né? Ela foi, quantas vezes aquela mulher foi humilhada? Né? Diziam que ela era uma freira que não era muito bem, não era bem vista, uma freira sair andando por aí, né? Falando com todo mundo. Não tinha dinheiro para colocar os... Mas ela sabia que fazia a vontade de Deus. É uma mulher profundamente de oração. Né? Santa Teresa de Calcutá e tantos outros santos, né, que fizeram a vontade de Deus. Né? Santa Teresa d'Ávila chamaram de louca. Né? Ela foi até revistada pela Inquisição. Né? Processada pela Inquisição. Por quê? Era uma mulher que tinha certeza dessa união de coração com Deus. Bem, falei bastante dos modos de oração. Agora, é muito importante a gente entender uma coisa muito interessante sobre a oração, que eu já falei no início. Né? A Eucaristia, ela contém e exprime todas as formas de oração. É a oblação pura de todo o corpo de Cristo para a glória do seu nome. É, segundo as tradições do Oriente e do Ocidente, o sacrifício de louvor. Então, na missa, a gente encontra a oração de petição, de ação de graças, de intercessão e de louvor. Né? A missa, ela inclui tudo isso. Esqueci o principal, a adoração e a bênção. Né? A missa tem tudo. Né? Não existe forma mais perfeita de oração do que a missa. Né? Por isso que a gente sente tanta saudade da missa, né? De participar presencialmente. É claro que hoje, na quarentena, a gente nutre as graças da missa, mesmo não estando lá fisicamente. A gente já falou disso semana passada. Mas
mas a missa, quando nós vamos, nós praticamos todo este movimento de oração, né? Nos próprios textos da Santa Missa, tanto os textos litúrgicos, os textos bíblicos, como os textos litúrgicos, que a gente chama de textos eucológicos, né? Ambos os textos exprimem este tipo de louvor, né? Graças vos damos, ó Pai, pelos benefícios de vossa bondade recebemos, né? A oração que o sacerdote faz, bendito seja o Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, né? Quando nós elevamos o nosso coração a Deus, nosso coração está em Deus, né? Corações ao alto, nosso coração está em Deus, né? É todo o movimento de oração. Bem, quais são as fontes da oração além da missa? O Catecismo da Igreja coloca de modo bem claro, né? A palavra de Deus, a Sagrada Escritura, porque além de nos ensinar os exemplos testemunhais, as Sagradas Escrituras, elas estabelecem para nós um paradigma de vida, né? Como a nossa vida deve estar diante de Deus, né? A liturgia da igreja, que eu já falei, não só na missa, mas em todo o movimento litúrgico, de modo especial na liturgia das horas, né? Na oração dos salmos, em que a igreja expressa de modo eficaz essa presença de Cristo no meio de nós, e as virtudes teologais, que a gente fala tão pouco e deveria falar muito sobre elas, né? A fé, a esperança e a caridade, que são dons dados por Deus para nos auxiliar na oração. Então a gente pode dizer que a fé, sobretudo a fé, a esperança e o amor, a caridade, elas são as fontes também da oração no nosso interior, né? E é interessante que a fé, quando a gente nega a fé, a gente nega toda a fé, né? Quando um herege nega um ponto da fé, ele nega todo o restante. Não existe assim, meio herético ou meia heresia. Você, um ponto, nega tudo. Mas quando você tem o tudo, você pode pedir ao Senhor que aumente a graça da fé, para que você possa crescer mais. É interessante. E Deus concede o aumento da fé. Por isso que a gente reza, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé, né? Interessante. E a fé é importante, importantíssima para a oração. Como é que se constitui, Letícia, a oração da igreja, né? O Catecismo da Igreja Católica fala no 2663 como é que basicamente inicia o percurso, né, da oração cristã. A oração da igreja, ela é sempre uma oração que se destina ao Pai. Tá certo? Sim. Ou seja, é uma oração ao Pai, pelo Filho, no Espírito. Ou seja, é sempre uma oração trinitária, que se dirige ao Pai, pelo Filho, no Espírito. Eu posso rezar a Jesus diretamente? Posso, sim ou não? Posso. Né? Posso rezar ao Espírito Santo? Posso. Posso rezar aos santos? Posso, pedindo, claro, colocando os santos no seu devido lugar, diante de intercessores. Posso. E por que nós podemos isso? Porque o fundamento da oração, toda oração, ela se dirige a Deus. Entende? Quando nós rezamos a pessoa de Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, a gente reza a Deus. A gente reza ao Espírito Santo, a gente reza a Deus. Né? Quando a gente reza, pede intercessão de algum santo, sobretudo da Virgem Maria, que é o modelo de oração e de vida, a gente está rezando em última instância a Deus. Né? É como um tribunal, né? A gente recorre em primeira instância à Virgem Maria, depois... Na verdade, nesse tribunal, Maria, ela está ali, ó, palho a palho com Jesus, porque ela fala para Jesus, né? Ela fala para Jesus, né? E Jesus atende. Então ela é mais do que primeira, né? Segunda, ela é o máximo que a gente pode recorrer, né? Ou seja, essa íntima comunhão é estabelecida na vida de oração da igreja. Por isso que a gente fala que a oração da igreja, ela é também uma escola. Ela nos ensina a viver a vida de Deus, né? A oração nos ensina a estar na presença de Deus. É muito bonito a gente prestar atenção nesse cuidado que a igreja tem
até mesmo na oração, de nos ensinar este caminho, né, de encontro com Deus. E por fim, quais seriam, digamos, os servos, né? Isso mesmo, pede ao filho a mãe que o filho atende, sempre, né? A gente recorre a Maria e Jesus nos derrama, nos dá seu vinho novo. Quais seriam, o Catecismo tem um parágrafo muito interessante, né? Servos da oração, né? E fala assim, daqueles que são instrumentos, são meios pelos quais a gente aprende a oração, que nos ensinam a oração, nos formam na oração. Bem, o primeiro deles é a família cristã. Uma família que não reza, não sei se pode ser chamada de família cristã, estrito sensu. Né? Posso ser radical nisso que estou falando. Mas, né, mesmo com as críticas, não posso deixar de falar, senão as pedras falarão por mim. Né? Tem que rezar. Né? Tem que rezar. Falava na live do terço, né, do terço das famílias, né? A pior oração é aquela que não é rezada. Verdade. Ah, mas eu estou cansado. Ah, eu trabalhei hoje. Olha, pai, estou aqui. Me ajuda. Me descansa. Já é uma oração. Né? Sim. A pior oração é não rezá-la. Né? Então, a família que nos forma. Depois, obviamente, os ministros ordenados, os padres, os diáconos, que nos ensinam, nos formam na oração e também rezam por nós, intercedem por nós. Né? Os religiosos, né, que têm também essa missão especial de rezar pela igreja, de sacrificar pela igreja. A catequese de crianças e adultos. Alô, alô, pessoal da Crisma. Né? A Crisma, o curso de Crisma deve ser, por excelência, um curso de oração, que nos ensina a rezar, que nos ensina a entrar na presença de Deus. Os grupos de oração também são esses instrumentos. E o Catecismo também fala da importância da direção espiritual, de ter alguém que nos acompanha, né? De ter alguém que caminha conosco, que nos ensine a oração, né? Que nos ensine a rezar. No final das contas, o nosso diretor espiritual existe para nos ensinar a rezar. Porque rezando a gente vai viver uma boa vida moral. E vendo uma boa vida moral, a gente vai entrar em comunhão com Deus, de vida também. Entende? Tudo tem a ver com oração. No final das contas, tudo tem a ver com oração. Né? E o Catecismo também fala dos lugares favoráveis à oração. O primeiro deles é a casa de Deus, que é a igreja. É o templo, né? O templo físico, que é o lugar próprio da oração litúrgica, a comunidade paroquial. É um lugar privilegiado porque ele contém a reserva eucarística, ou seja, a presença real de Cristo, que nós podemos adorar no sacrário, e deve ser sempre um lugar que favoreça a oração, ou seja, que tenha um silêncio, um ambiente calmo. Né? Uma das maiores dificuldades, e já trabalhei, estou agora na segunda paróquia de pastoral, né? E também um pouco lá na Nossa Senhora da Paz, em algumas missas a gente tem isso, se não em todas, é aquela agitação antes da missa, né? As pessoas não sabem fazer silêncio. Brasileiros, sobretudo, né, a gente tem uma dificuldade tremenda de ficar calado, né? Nem de máscara a gente fica calado. E esse barulho todo, às vezes nos distrai, às vezes não, nos distrai, né? De Deus. Então, a gente deve sempre favorecer esses ambientes de oração. Para oração pessoal, o Catecismo fala assim, pode servir um recanto de oração com a Sagrada Escritura, ícones, imagens. Numa família cristã, esse gênero de pequeno oratório favorece a oração em comum. Ou seja, é bom que nós estejamos na nossa casa um oratório, um altar, imagens, né? Eu não vou falar que é inconcebível, mas é muito estranho um católico não ter uma imagem em casa. É muito estranho. Você entrar numa casa de um católico, não ter uma cruz, não ter uma Virgem Maria, não ter um santo de devoção, né? Você já começa a se perguntar assim, que lugar é esse, né? Aqui mora um católico mesmo, né? Não vou falando que é errado nem certo, tá, pessoal? Depois vão falar assim, o seminarista está obrigando todo mundo a comprar imagem. Não é isso. Porque a imagem, o símbolo sacramental, exprime o que está aqui dentro, né?
exprime o que está no interior, né? E também fala da importância das peregrinações, né? Que são esses movimentos de oração também, que a gente faz todo ano aqui na Arquidiocese. A Aparecida, algumas pessoas mais finas fazem a Terra Santa, fazem os santuários da Europa, né? Os santuários marianos, sempre com esse espírito, né? De devoção, de crescer na vida interior. Então, basicamente, esse é um resumo, né, daquilo que nós temos na quarta parte do Catecismo da Igreja, né? A primeira parte fala do credo, a segunda parte fala da liturgia, dos sacramentos, a terceira parte da vida moral, e a quarta parte fala da vida de oração, como uma constituinte, né, como algo importante, fundamental para a nossa vida. Sim. É isso, Letícia. E Jesus nos ensinou uma oração que é perfeita, né? Sim. Que é o Pai Nosso. Muito bem lembrado. O catecismo, eu não pude, infelizmente, por uma questão de tempo aqui, a gente não pôde falar, mas o catecismo, ele no final da quarta parte, nós vamos encontrar lá o Pai Nosso destrinchado. Né? Uhum. Então a própria igreja já fez uma interpretação, não a interpretação, mas uma reflexão sobre o Pai Nosso, que é a oração mais perfeita. Porque Jesus ensinou, tá? Jesus ensinou, então, a oração de próprio Jesus. Né? Então, não sabe rezar? Reza um Pai Nosso. Né? O Senhor vai entender o teu Pai Mas Nosso. reza meditando o que está falando, né, Luiz? Porque às vezes também fica só no automático, e a gente às vezes não percebe nem que está rezando. Né? Quando fala ali, né? A gente pede, né? Para que seja feita a vontade vossa dele. Vontade. Né? A gente está entregando para ele, está sendo humilde, né? Tudo, está sendo tudo. É a oração mais perfeita porque ela tem a síntese de tudo isso que eu falei. Às vezes a gente reza, mas quer que seja feita a nossa vontade, não a vontade dele, né? Isso mesmo. A gente não percebe nem que está falando. E aí está a questão própria didática, né, que eu estava falando. A própria oração nos ensina a rezar. É interessante isso, né? Isso. A própria oração nos forma. Nós podemos depois, e ocasionalmente, falar dos modos de oração. Tem a oração vocal, a oração mental, a oração de contemplação, né? A gente pode rezar com os textos já pré-definidos. Uhum. Não é uma oração ruim. Mas, sobretudo, a gente pode crescer ainda mais na oração mental. Né? São José Maria Escrivá, aí, ó, da Espanha, Sim, ele diz que é impossível salvar-se sem 10 minutos de oração mental por dia. Ele não falou 1 hora, ele falou 10 minutos de oração. Né? Olha, a Natália está aqui, ó. A Natália é do Opus. São José Maria Escrivá, né? Falava da importância da oração mental, que é uma oração que, de fato, a sua vida interior é despertada para Deus. Vocês conseguem compreender? Né? Porque você entra numa íntima comunhão com Deus. Né? Uma íntima comunhão com o Senhor. E é aquela oração espontânea, sabe, Letícia? Fala assim, Senhor, hoje eu quero te agradecer, né? Pelo dom da minha vida, da minha vocação. Eu tenho tido essa e essa dificuldade, Senhor. Né? Me ajuda nisso. Me ajuda a ser melhor, mais humilde. Me ajuda a fazer a tua vontade. Então, a oração mental, ela é esse diálogo íntimo, né, com Deus. E um segredo para a oração, porque certamente a gente vai ter distrações na oração, né? Tá aqui, ó, água benta. A água benta, ela nos ajuda a nos libertar de toda a influência maligna da oração. Porque tem as distrações humanas e tem aquelas distrações que são diabólicas, né? Já viu? Você quer rezar e vem aquele mosquitinho rondando você, te distraindo. Né? Não estou falando que isso é o demônio, né? Mas pode ser uma distração espiritual que não venha de Deus. Então, a água benta você já elimina essa possibilidade. Qualquer distração já é uma distração
que é humana, é tua, né? Para dar conta. Sim, Então, é isso, né? A gente poderia aqui falar, tem uma cadeira na teologia toda, né, que fala de teologia e espiritualidade, que é uma cadeira de um semestre. Então, nós temos muitos assuntos muito ricos sobre sim. espiritualidade, sobre oração, sobre vida interior. A gente pode pensar, talvez, no próximo domingo, tratar em algum assunto também que de algum modo trate da oração. A gente E também não falou da temporalidade da oração, né? em que sentido? Que a nossa oração a gente faz hoje, mas como para Deus não há tempo, né? Ah, isso é Então, por exemplo, importantíssimo. eu rezo desde hoje pela vocação dos meus filhos, pelas esposas dele, pelas famílias que futuramente eles vão vir a ter, né? Pelas profissões, enfim. Para Deus não há tempo, né? Então a Não há tempo. gente tem que. É, Ele falou que e disse é para a gente justamente, para a pedir como gente pedir. sofre, né? Para a gente sofre às vezes porque a gente está preso no tempo, mas para Deus não há tempo, Exatamente. né? Para Deus. E interessante porque preparando aqui a palestra, eu estava vendo, eu pensei em falar da missa de sétimo dia, né? As pessoas perguntam assim, Uhum, como é que a missa de sétimo dia é aplicada à pessoa que morreu, né? Porque a pessoa morre e é julgada, né? Então se ela uhum. tiver ido para o inferno, ela já foi para o inferno, tá? Sim, Sim, uma exemplo. hipótese, Pelo hipoteticamente. amor de Deus. Se ela tiver ido pro purgatório, melhorei, né? Ela já foi Melhorou, ali, aquela melhorou. missa não serviu, aquela missa não serviu. Mas é porque ela, tanto a pessoa é julgada fora do tempo, na presença de Deus, como a missa está fora do tempo. Exatamente. No sentido de que as graças daquela missa são aplicadas no momento da morte Sim, daquela pessoa. Porque Deus não se limita ao exato. tempo. Por isso que a gente celebra sétimo, trigésimo, primeiro ano, depois celebra. Tem gente que celebra o aniversário da pessoa, se fosse viva, faria Sim, tantos anos, né? É por sim. isso, né? Agora, Letícia, eu preciso ir. Eu tenho uma live às Lógico, 18 você tem, na com página do certeza. seminário. Já fica aí o convite para vocês. Eu vou entrar pela página do Seminário São José RJ e nós vamos rezar a oração de vésperas hoje, no dia do seminarista. E vai ser uma alegria tê-los lá também. E a gente se vê por aqui, né, Letícia? Isso aí. Proximamente. Proximamente, Maravilha. exatamente. Então Obrigada, vamos rezar a Luiz, Ave e um Maria. feliz dia para você, viu? Obrigado. Bom Obrigado. dia Vamos aí. rezar a Ave Maria. Vamos. E você reza a primeira parte, eu termino. Tá bom. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos Nossa Senhora, reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. amém. Nossa Senhora, você ia falar? Nossa Senhora da Paz, Rogai por rogai por nós. nós. Um abraço, queridos. Um Deus abraço. abençoe.